Bom dia a todos, bem-vindos aqui ao nosso webinar de hoje. Já estamos a receber os primeiros participantes. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estou a ver aqui algumas caras conhecidas. Como habitualmente, se quiserem ir partilhando connosco de onde é que nos estão a ouvir e também qual o setor de atividade das vossas empresas, era importante até para que os nossos convidados possam conhecer-vos melhor. E aproveitarmos estes 2, 3 minutos então para trocarmos aqui esta informação. Bom dia, António. Bom dia, Sílvia. Olá, Pedro, Anabela, Vítor, bom dia. Não sei se querem ir partilhando connosco. Ok, já temos aqui a primeira partilha, a Daniela, que é de uma empresa metalúrgica de bakeware, produz formas e placas industriais de panificação. O João Mateus, olá João, bom dia. Temos também o Nuno, o delegado comercial da CGD na Suíça. Olá Nuno, a ouvir-nos e a assistir a este webinar na Suíça. Isto é estas facilidades agora de realizarmos estas iniciativas online, chegarmos realmente a uma audiência muito maior e fora de Portugal. Olá Isabela, a Isabela é da Matic Têxtil, na Charneca, são exportadores de fardamento. O Guilherme, que trabalha na área da consultoria informática, portanto temos aqui para já uma audiência até bastante diversificada, não é José? É verdade, é verdade. Bom dia a todos, bem-vindos também. Obrigado, André, obrigado à CCIP. Portanto, é isso, é o que se quer, ter aqui uma audiência diversificada mesmo. Vamos só dar mais um minutinho, se concordar, Claro e depois avançamos. Então, temos aqui a Teresa da Focus Group. Olá, Teresa, bom dia. A Focus Group é uma empresa de serviços de engenharia e de arquitetura. Por acaso, ainda recentemente falei com o Nuno Malheiro, Teresa, portanto, tive a oportunidade de conhecer melhor esta empresa, que é bastante interessante e que, inclusive, tem projetos no Catar, portanto, a Argélia, realmente tem em vários locais do mundo. Temos a Susana, do Grupo AOC, do setor da construção civil de Leiria. O Nuno, da Albatros Digital, também mais uma empresa na área das TIC. O José Salgueiro, de Porto Alegre, e que trabalha na área da biotecnologia. A Câmara tem 2 associados nesta área, em Porto Alegre, eventualmente 2 empresas, a Entogenex e a Final Biotech. Não sei se o José pertence a uma destas empresas. Temos também a Anabela, da From Embalagens. O José diz que são eles, é verdade. Bem, José, se concordar então, se calhar dava aqui o kick-off deste webinar, está bem? Para depois então poder começar a sua partilha, pode ser? De acordo, André. Ok, vamos a isso então. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos e bem-vindos a este webinar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andréa Jota e eu sou a diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e vou estar hoje convosco a acompanhar-vos durante esta sessão. Queria agradecer mais uma vez a vossa participação aqui nesta iniciativa e cujo tema é sem dúvida muito pertinente e relevante nos dias em que correm. Porquê? Porque esta certificação e a certificação de documentos vai muito mais além do que ser apenas uma imposição legal. Porquê? Porque
permite e imprime credibilidade e segurança aos processos digitais das organizações, e isto, na realidade, é muito valioso e muito importante nos dias que correm. Aliás, porque todos sabemos que cada vez mais existem ataques de cibersegurança, de ransomwares, etc. Portanto, é muito importante que as empresas consigam minimizar e reduzir, estas falhas que possam existir, e estas ferramentas vêm exatamente responder a essa necessidade. E hoje, para nos ajudar a clarificar e a ficarmos a perceber um pouco melhor sobre esta matéria, desafiamos a Conti Systems a dinamizar esta sessão. E temos connosco hoje 4 convidados que irão, nas suas diferentes áreas de conhecimento, partilhar connosco os principais insights a termos em conta nesta matéria. E agora passava a palavra ao José Ribeiro da Silva, que é o diretor da Divisão de Gestão de Comunicação com Clientes da Conti Systems. Mas antes disso, queria só partilhar um pouco convosco o que é a Conti Systems, se é que é possível fazê-lo aqui em meia dúzia de linhas. Então, a Conti Systems nasceu há mais de 50 anos, mas hoje está muito longe de ser a empresa gráfica que foi criada em 1967. Tem-se tornado cada vez mais digital e, com a sua marca Unix, foca-se em soluções de gestão de comunicação com clientes, sejam multicanal e que permitam às empresas entregarem comunicações personalizadas e relevantes. Tem clientes nos mais diferentes setores de atividade, nomeadamente banca, seguros e retalho, destacando-se pelo cumprimento de todos os requisitos legais e segurança de informação na construção e disponibilização das comunicações personalizadas, como sejam os casos dos extratos bancários, faturas, etc. Aliás, eu sei que a Conti Systems tem uma grande experiência nesta área da banca e para serem parceiros deste setor, com certeza que têm que cumprir e ser super rigorosos com tudo o que é certificação, qualidade, etc. Portanto, estamos hoje aqui muito bem entregues. Recordo-vos apenas que este webinar será gravado, iremos depois no final disponibilizar o link para o nosso canal de YouTube, que os vídeos e os micros estarão desligados, como já é habitual, portanto, qualquer questão que tenham, por favor, colocam aqui no Q&A para que eu depois possa transmiti-la aos nossos convidados. E agora, José, o palco é seu. Muito obrigado, Andréia. Antes de mais, muito obrigado à CCIP, muito obrigado a si, e muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, acima de tudo, também às pessoas que nos estão a assistir. Portanto, eu começo desde já aqui a fazer a partilha justamente do meu ecrã, portanto, deixem-me só arrancar aqui a apresentação. Perfeito. E é isso mesmo que referiu, André. Portanto, é um prazer estar aqui convosco hoje, partilhar de facto esta nossa visão, aqui com factos bem concretos sobre a certificação dos documentos digitais, que nós aqui apelidamos como título desta webinar o Sim ao Sim, e já explicaremos porquê. Portanto, eu passo desde já a apresentar então as pessoas que vão estar comigo aqui neste webinar, começando pela Luz Amaral Cabral, portanto, advogada, especialista em Direito Societário, da Amaral Cabral e Associados, que nos vai explicar o lado jurídico, o lado legal aqui desta questão que vamos falar hoje. Temos o Hugo Santos, portanto, meu colega aqui na Conti Systems, diretor da Engenharia de Software, que nos vai explicar tecnicamente como é que esta solução funciona, como é que nós fazemos isto acontecer na certificação dos documentos digitais. E temos também a Lourdes Silva, portanto, ela própria uma contabilista certificada e Associate Partner na Iond, uma empresa de contabilidade e apoio à gestão, que nos explicará depois qual é a visão dos contabilistas, do lado da contabilidade, do lado formal aqui destes registros, destes documentos, então, assinados e afins. Portanto, o que vos queremos falar hoje, e fazendo aqui desde já uma introdução nos key points, portanto, vamos começar pelo porquê, ou seja, qual é de facto o motivo da certificação dos documentos digitais, porque é que é tão importante, em nossa opinião. Falaremos como é que é possível ser digital e credível, portanto, nós hoje vamos fazer aqui um zoom desde já nos documentos fiscalmente relevantes, sobretudo as faturas, que são os que estão a ser mais transacionados e os que têm a obrigatoriedade de serem assinados digitalmente, mas, acima de tudo, que outras ferramentas estão disponíveis, para além do certificado de documentos PDFs, para ser digital e credível. O sim ou sim para documentos, como referi atrás, portanto, são de facto as orientações legais da União Europeia transpostas para a lei nacional, ou seja, de facto nós estamos com uma obrigatoriedade legal de fazer esta certificação em alguns dos documentos.
Como referi também, como é que tudo isto funciona, ou seja, por onde é que andam os dados, por onde é que andam os documentos, como é que é garantida a segurança. E então, por último, para efeitos de contas, qual é a visão contabilística desta nova abordagem aos documentos fiscalmente relevantes, lá está, os que representam sobretudo faturas, recibos e transações entre empresas. Como a Andrea referiu, teremos no final um espaço para perguntas e respostas, portanto que uma vez mais também estendo o convite para que coloquem desde já, mas vão colocando durante toda a apresentação, como é óbvio, e no final teremos certamente a oportunidade de responder e mesmo que não consigamos, vão ficar os nossos contactos para que o possamos fazer depois após este webinar. Portanto, começo aqui por, obviamente, fazer aqui uma pequena reflexão convosco. Portanto, a forma como consultamos os nossos documentos mudou, isto é óbvio. Portanto, aqui pela imagem que estamos a ver, nós já conseguimos estar no conforto aqui da nossa cama a ver documentos em devices digitais, portanto, e é literalmente o estado em que estamos hoje em dia. Portanto, como é que aqui chegámos? Aqui nós queremos dar apenas alguns exemplos, ou seja, e aqui em termos de milestones, aqui numa linha temporal, portanto, desde o início de faturas manuscritas, quando apareceram, obviamente, obrigatoriedades de comunicação, por exemplo, com a autoridade tributária, que ali está representado o SAFT-PT, começaram a ser enviadas faturas por e-mail, portanto, ali emissão de faturas eletrónicas com sistemas EDI, portanto, sistemas de intercâmbio de dados, obviamente que estes ainda estão em vigor e são permitidos, naturalmente. Depois, então, a certificação qualificada, aquilo que estamos aqui a falar e a entrar em pouco em detalhe hoje, e agora mais recentemente, como todos estamos a assistir, a introdução de QR codes, de facto, nos documentos fiscalmente relevantes, sobretudo as faturas, recibos, que já estamos aqui a caminhar para uma normalização das informações que estão contidas nesses documentos. Portanto, como dizia atrás, portanto, aqui e a Andrea também fez a introdução, portanto, de facto, a segurança e a credibilidade do digital são importantes, portanto, há muitas ameaças a esta segurança e a esta credibilidade. Daí nós entendemos, portanto, ou seja, desde as fake news, ransomware, aqui os exemplos que estamos a pôr no slide, portanto, de facto, nós achamos importante dar segurança e dar credibilidade aos nossos documentos, para que o seu receptor final tenha a certeza de quem emitiu e de quem lhe fez chegar aquele documento. Portanto, todos nós sabemos que esta questão é cada vez mais importante. Portanto, nós damos sempre um exemplo que, se há uns anos atrás, portanto, a questão de fotocopiar um documento, a contabilidade de registrar uma fatura que não era o original, não podia ser, tinha que ter certeza que é o original e tudo mais. Portanto, isso nos tempos do papel em maior quantidade, portanto, agora naturalmente no digital isso também é importante. Portanto, e como é que se garante que aquele documento é o documento? Com uma certificação qualificada. Portanto, não há muitas outras formas de o fazer. Como podemos ser seguros e credíveis nas comunicações digitais da nossa empresa? Pronto, e efetivamente aqui é neste mundo que nós entendemos que todas as empresas, todas as organizações que cada vez mais comunicam por meios digitais com os seus clientes devem ter isto em linha de conta. Portanto, a segurança, a credibilidade que estão a passar. Portanto, daí recorrer então a este tipo de mecanismos para que os documentos tenham o seu selo eletrónico, tenham a sua assinatura eletrónica qualificada e garantir, uma vez mais, que a origem é da empresa e que o seu conteúdo não foi alterado e que não há qualquer tipo de manipulação daquele documento. Nós vamos aqui falar muito brevemente, portanto, noutros exemplos, aqui neste slide nós destacamos aqui e sublinhamos a laranja aquilo que vamos falar sobre tudo hoje, portanto, que são assinaturas qualificadas em documentos PDF, mas depois aí nos outros exemplos temos outras situações que podem e devem ser, lá está, no âmbito da credibilidade, podem e devem ser utilizadas cada vez mais, portanto, já no presente e obviamente no futuro, para dar então essa a relativa credibilidade na transmissão de documentos digitais com os clientes. Portanto, desde o envio de e-mails, que é possível já garantir a sua entrega, portanto, ter a rastreabilidade da sua entrega, da sua abertura, do seu download, assinaturas de acordos, cada vez mais os contratos, os acordos vão ser digitais, portanto, e naturalmente que para garantir que o receptor final está a receber o contrato verdadeiro e tudo mais, ele tem que partir logo com essa credibilidade desde o início, portanto. Depois destacamos ali nos acordos, assim como também em cima nos documentos PDF, que há alguns tipos de assinaturas. Portanto, no caso hoje, volto a referir, nós vamos focar-nos na assinatura qualificada nos documentos PDF, mas ela pode ser simples ou avançada. Depois isso, naturalmente, noutro fórum, noutro âmbito, podemos esmiuçar isso um pouco mais. Portanto, eu agora, se calhar passava a palavra, antes de passarmos aqui a esta parte, de volta à Andrea. Andrea, porque eu sei que tem
um questionário, um pequeno questionário para colocar às pessoas que nos estão a assistir? É isso, é verdade, José. Vamos aqui lançar uma pequena votação para perceber se a nossa audiência já utiliza algum tipo de certificação no seu dia a dia quando comunica com os seus clientes. Chama apenas a atenção que as respostas são de escolha múltipla, portanto, não tem apenas que selecionar uma opção, podem selecionar várias. Eu vou então partilhar agora a votação, peço a vossa colaboração para que possamos conhecer melhor que ferramentas ou certificações é que estão ou não a utilizar. Ok, já estamos aqui a receber as primeiras respostas. Eu vou dar cerca de 1 minuto para conseguirmos obter o máximo de colaborações possível. Mas eu diria que a maior parte da audiência parece que ainda não usa nenhum deste tipo de certificações, mas vamos ver se os resultados ainda se alteram. Temos mais 15 segundos. Bem, vou fechar então agora a votação e partilhar convosco os resultados. Realmente, José, 52%, portanto, metade da nossa audiência não usa nenhum deste tipo de certificação atualmente, mas está a pensar utilizar no futuro. Fantástico, André. Ainda bem, salvo seja, portanto, vejo que também já há uma boa parte, quando somarmos tudo, até será, porventura, uma grande parte que já utiliza algum tipo de certificação qualificada, registro de e-mails com tracking e os contratos digitais. Portanto, e também pela positiva, eu diria que temos ali uma pequeníssima parte que não usa, nem pensa usar. Portanto, e aqui eu espero que agora os próximos slides e o que vamos dizer de seguida altere isso. Claro. Mas agora, de facto, focando, e obrigado uma vez mais, André, focando aqui, de facto, em quem não está a utilizar, mas pensa utilizar, portanto, nós de facto, sugerimos isso mesmo. Portanto, esta nossa partilha, este nosso webinar é sobretudo para partilhar, de facto, esse conhecimento e é o que deve acontecer. Portanto, então, passamos aqui então à próxima parte, o sim ou sim para documentos. Portanto, e isto tudo começou, ou seja, tem, portanto, aqui uma base naquilo que é o Regulamento Europeu EIDAS, ou seja, portanto, a União Europeia estabeleceu, de facto, este Regulamento Europeu comum, que visa, então, aqui uma framework standard de identificação das assinaturas digitais para facilitar as operações entre os países, portanto, no fundo, standardizar o espaço europeu com esta questão do digital, portanto, das transações digitais. Como é que sabemos em quem é que podemos confiar? Portanto, é justamente isto que o EIDAS nos veio trazer, portanto, esta segurança, onde está a promover não só a utilização dos serviços online, isso é óbvio, mas sobretudo traz-nos então a credibilidade e a confiança, que já vamos perceber no slide seguinte. Portanto, como eu vos dizia, portanto, garantir aqui que todos os Estados pertencentes à União Europeia devem adotar esta framework, que reconhece as assinaturas digitais dos outros países membros e, pronto, garante aqui a autenticidade e a identificação das negociações entre os países. Portanto, a transparência que o EIDAS nos traz, portanto, vai ao ponto e ao detalhe de ter então a lista de entidades fornecedoras de serviços, portanto, as chamadas Trusted Service Providers, que são entidades certificadoras, portanto, as Certificate Authorities, que são elas que podem fazer a aposição destes selos eletrónicos qualificados, portanto, e a emissão dos certificados qualificados. Portanto, qualquer um de nós pode, obviamente, através da internet, consultar estas listas que estão em permanente atualização, eu diria, se bem que, obviamente, são listas relativamente reduzidas. Atenção, não há centenas, acho que em Portugal há 3 entidades certificadas, portanto, e depois nos outros espaços-membros será em proporção, eu diria. Mas agora eu diria que para nos explicar um pouco melhor, assim, portanto, como isto, eu convidar a Luz Amaral Cabral a juntar-se aqui a nós e, de facto, percebemos o que é que diz a lei nacional sobre tudo isto, portanto. E eu passava então a palavra à Luz para nos explicar, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer novamente o convite para participar neste webinar, é com muito gosto que o faço. Portanto, no dia 1 de janeiro de 2021, era a data inicialmente prevista para a entrada em vigor do Decreto-Lei 28/2019, que vinha transpor para a lei portuguesa
um conjunto de diretivas impostas pela União Europeia, nomeadamente o regulamento que o José já falou, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Porque é que é tão importante? Porque veio estabelecer que para um documento fiscalmente relevante ser válido, quando emitido em formato digital, este deverá conter uma assinatura digital qualificada com um certificado qualificado. É uma novidade. É isso mesmo. Então, Luz, o que é que podem ser considerados então estes documentos fiscalmente relevantes? Os documentos fiscalmente relevantes já estão definidos na nossa legislação nacional. São, por exemplo, os documentos de transporte emitidos nos termos do regime de bens em circulação, são os recibos, faturas e quaisquer os outros documentos emitidos, independentemente da sua designação, que sejam suscetíveis, nomeadamente, da apresentação ao cliente que possibilitem a conferência de mercadorias ou prestação de serviços. Ok. Portanto, Luz, e aqui relativamente aqui aos prazos a cumprir, tínhamos falado no 1 de janeiro, mas o que é que há mais a dizer sobre estas datas? 1 de janeiro já foi, não é? Isto vem tudo na sequência do governo abrir caminho para o fim definitivo das faturas em papel, e 2020 foi o ano que marcou este arranque da implementação obrigatória da faturação eletrónica, começando nos organismos públicos. E esta legislação toda foi entrando em vigor de forma faseada. Relativamente a esta questão, à obrigatoriedade da oposição de assinatura digital qualificada com certificado qualificado nos documentos fiscalmente relevantes, estes prazos têm vindo a ser prorrogados também devido à situação pandémica que estamos todos a atravessar, possibilitando e dando assim mais tempo à autoridade tributária e a todas as entidades intervenientes que precisam de utilizar este serviço para implementarem estas diferentes obrigatoriedades. Neste momento já foi prorrogado para 30 de setembro de 2021, que as faturas PDF sejam consideradas faturas eletrónicas. Muito bem. Portanto, e essa questão da aposição, o certificado qualificado, o que é que estamos aqui a falar de certificado qualificado e o que é que o distingue dos restantes, Luz? Portanto, o certificado digital é o que baseia, a assinatura digital qualificada é uma assinatura digital que é criada por um equipamento que gera assinaturas eletrónicas qualificadas e que depois é suportada por o tal certificado qualificado para assinaturas eletrónicas. Ou seja, através de um certificado digital qualificado, que só pode ser emitido, como já disse, por uma entidade credenciada para o efeito, é gerada uma assinatura que identifica de forma inequívoca a pessoa ou entidade que é responsável pela emissão deste documento. Portanto, esta assinatura digital qualificada permite atestar a autenticidade da assinatura de um documento digital e vai, no fundo, revesti-lo de valor probatório conferido pela lei. É essa a importância. No fundo, existem 3 alternativas. Vou passar a explicá-las. Ia dizer justamente que ia projetar o decreto-lei, por favor. Pronto, no fundo são 3 as alternativas. Como podem ver aqui no slide, relativamente às faturas, que é um dos documentos fiscalmente relevantes, no artigo 12º do Decreto-Lei, vem prevista a possibilidade de, mediante aceitação pelo destinatário, estas faturas serem emitidas por via eletrónica se for adotado um dos seguintes procedimentos: ou através da aposição de uma assinatura eletrónica qualificada, ou através da aposição de um selo eletrónico qualificado nos termos do regulamento, que o José também já mencionou, ou através da utilização de um sistema de intercâmbio eletrónico de dados. Vou distinguir os 3. Por favor. Portanto, começando pela primeira, a assinatura eletrónica qualificada é uma assinatura eletrónica avançada que é criada por um dispositivo qualificado de criação de assinaturas eletrónicas e que se baseia num certificado qualificado de assinatura eletrónica. Isto vem definido no artigo 3º, número 12 do regulamento. Portanto, é um sinal pessoal para uma pessoa singular, e isto fica muito claro no artigo 3º, número 9 e 10, onde está afirmado que a assinatura eletrónica é utilizada pelo signatário para assinar, sendo um signatário necessariamente uma pessoa singular. Portanto, pode ser uma pessoa singular a título individual, como é o caso quando utilizamos a chave móvel do cartão de cidadão,
ou poderá ser utilizado por uma pessoa singular, mas com poderes de representação de uma entidade. Relativamente ao segundo, o selo eletrónico é uma nova figura que é introduzida por este regulamento. Do ponto de vista técnico, é muito semelhante a um certificado de assinatura eletrónica, mas este destina-se exclusivamente a ser utilizado por uma pessoa coletiva. O que é que isto vai... Acontece que este selo vai conferir aos documentos a presunção legal de integridade e autenticidade da origem dos dados. No fundo, assemelha-se à assinatura eletrónica qualificada, mas é utilizada apenas para pessoas coletivas. Relativamente ao terceiro, o sistema de intercâmbio eletrónico de dados, é um sistema que é utilizado entre entidades que tenham um acordo que siga as condições jurídicas do acordo tipo EDI europeu, mas este sistema implica que ambas as entidades tenham este sistema. Perfeito. Oh, Luz, então deixe-me perceber melhor aqui um destes pontos. Portanto, se imaginarmos que a maioria dos emissores de faturas são empresas, este processo da assinatura eletrónica qualificada, portanto, o primeiro que explicou, não é propriamente aplicável. Pode ser no caso de a empresa em causa pretender que esta fatura seja assinada pessoalmente com alguém com poderes para esse efeito. Por exemplo, um diretor financeiro. Neste caso, pode ser aplicável. Perfeito. E no caso do último, portanto, aqui o sistema de intercâmbio eletrónico, o EDI, pronto, ele não está ao alcance de todas as empresas. Portanto, como referiu, ambas, o emissor e o receptor, têm que ter. E normalmente as empresas emitem documentos digitais para os clientes finais e estes não vão ter. Portanto, não, é mais um business to business do que um business to consumer, correto? Neste momento o EDI ainda se encontra muito limitado a empresas business to business, porque ambos os lados têm de ter este sistema implementado. Business to consumer, a opção de selo é de facto a opção mais comum para entidades coletivas emissoras de faturas, e isto porque assim na assinatura do documento aparece mesmo o nome da empresa e não o nome de alguém que pode não ser conhecido para o cliente. Especialmente no caso de empresas business to consumer, parece-me ser a opção mais acertada. Muito bem. Luz, muito obrigado pela participação. Certamente voltaremos a falar nas questões finais. Eu fazia agora aqui, portanto, portanto, recapitulava aqui aquilo que falamos até à data, ou seja, isto quer dizer, portanto, as certificações devem ser usadas porque são ferramentas geradoras de confiança nos processos digitais. Eu julgo que isso está mais ou menos óbvio para todos nós. Portanto, nós falando aqui um pouco, abrindo novamente o leque, portanto, existem outros objetos digitais que podem ser certificados, não só os documentos PDF, mas e-mails e assinaturas de acordos. Agora, uma vez mais, nós sobretudo hoje focamos aqui nos documentos PDF ou nos documentos fiscalmente relevantes sob a forma de PDF. E então aqui, pela imposição legal, há que reter, tem que ser certificados, qualificados, em documentos fiscalmente relevantes, portanto, o foco de hoje, e a data então agora é 30 de setembro, apesar de se ter falado no 1 de janeiro, portanto, agora com as alterações e prorrogações que a doutora Luz Amaral Cabral nos explicou, já estamos com a data de 30 de setembro. Portanto, os formatos da aposição destes certificados qualificados mais comuns são, sobretudo, os tais selos eletrónicos qualificados, daí ser precisamente o que vamos focar depois tecnicamente naquilo que vamos falar a seguir. Eu voltava a passar a palavra à Andréia, porque eu sei que há um novo questionário. É verdade, José. Obrigada. Temos aqui uma última votação, ou último questionário para aqui a nossa audiência, sendo que também aproveito já para partilhar consigo, José, que temos várias questões já que nos estão a ser colocadas, mas eu vou deixar para o final, para irmos avançando, e pode ser que até que durante os slides que faltam ainda consigamos responder algumas das questões. Então, gostaríamos agora de saber se as empresas que nos estão a seguir aqui agora já se sentem preparadas para esta alteração que está prevista para 30 de setembro. Vamos então partilhar a votação e peço então mais uma vez a vossa colaboração para nos ajudarem a perceber se realmente qual é o vosso sentimento em termos de preparação para esta alteração. Tal como há pouco, vou dar aqui um minuto para que vocês possam participar e contribuir um bocadinho para percebermos melhor qual o ponto de situação aí desse lado.
Acho que as coisas estão assim bastante renhidas desta vez, bastante equilibradas, eu diria. Sendo que há aqui algumas empresas que dizem que não tinham planos, mas que agora estão a considerar. Bem, estamos quase aqui a terminar, mais 5 segundos. Ok, vou então fechar e compartilhar os resultados. E realmente 34% da nossa audiência diz que não tinha planos, mas que vai considerar. No entanto, temos já bastantes empresas que já estão a trabalhar nisso, não é, José? Pronto, o que é sempre uma boa notícia, portanto, porque obviamente, como vamos ver de seguida, é necessário também tempo de implementação, apesar de ser uma questão relativamente simples. Portanto, agora, sobretudo, André, eu focava-me aqui, quem não tinha planos nos vai agora considerar. Vamos agora, na parte seguinte, explicar que, de facto, é um processo relativamente simples. Aquele pequenino percentual que não está a considerar, portanto, vamos ver se ainda os conseguimos convencer todos. Exato, é isso mesmo. Ao final, porque de facto isto é mesmo obrigatório, portanto, não há grande não há volta volta a dar, não é? É mesmo, mas já lá iremos. Ok, Obrigado, até já então. Obrigado, André, obrigado. Portanto, eu avanço aqui então na nossa apresentação e agora íamos passar à parte tão técnica de um exemplo, neste caso o nosso exemplo de solução, portanto, por onde é que andam os documentos, como é que é garantida a segurança, e para isto convidava o Hugo Santos aqui a juntar-se a nós. Relembro, o Hugo é meu colega aqui na Conti Systems, diretor da área de Engenharia de Software, e Hugo, eu se calhar passo a projetar já aqui o diagrama que temos para mostrar. Ok, obrigado, José. Olá e bom dia a todos, bem-vindos. E exatamente como o José estava a referir, o processo tem aqui alguns passos, mas não é de todo complicado. Nós vamos usar aqui como exemplo um dos documentos mais comum, a fatura. Portanto, os dados das faturas e os dados do SAFT necessário para colocar nas faturas são gerados pelos sistemas de faturação. Esses sistemas de faturação têm, inclusive, a responsabilidade de comunicar com a autoridade tributária para passar todo este tipo de informação e trata de disponibilizar estes dados. Portanto, isto não quer dizer que tenha que ser o sistema de faturação a fazer a impressão e a certificação da fatura. Portanto, a formatação e a impressão da fatura pode ser feito por um prestador de serviços, e neste caso vamos mostrar como poderia ser utilizando a nossa plataforma Unix. Neste caso em concreto, então, o sistema de faturação pode libertar todos os dados necessários para construir a fatura e para identificar o código SAFT referente a essa fatura no nosso FTP seguro, no nosso SFTP. Toda essa informação depois é utilizada para construir o dito documento. Quais são as vantagens de recorrer a um sistema deste género? Portanto, ganha-se uma maior flexibilidade no desenho da fatura. Por exemplo, poderemos incorporar mensagens comerciais ou mesmo mensagens personalizadas. Vou dar, por exemplo, uma mensagem de parabéns, um desconto especial no mês de aniversário ou mesmo uma mensagem comercial para um determinado segmento de clientes. E isto vem enriquecer, portanto, o documento que só por si tem informação legal e de faturação. Portanto, como eu referi, a diferentes segmentos podem ser aplicados diferentes templates. Templates têm então estas mensagens comerciais ou estas mensagens personalizadas e por isso nós começamos com um processo de Data Intelligence. Portanto, o nosso serviço da plataforma Unix de Data Intelligence vai processar estes dados, esta informação que nos chega através do SFTP e vai então organizá-la, digamos assim, e analisá-la para aplicá-la a diferentes templates. Esses templates são produzidos no nosso serviço de Template Designer, portanto, com as características necessárias e que forem definidas para o efeito, e de seguida é feita a produção, então, das faturas através do nosso serviço de Batch Producer. À saída deste serviço de Batch Producer, obtemos, então, a fatura impressa, a fatura com o seu layout e toda a informação legal e financeira e comercial necessária. A partir deste momento temos a fatura, mas não temos a fatura certificada. Portanto, a partir deste momento será necessário
colocar então a certificação qualificada em cada um destes PDFs. Como é que nós procedemos para realizar esta aposição da assinatura qualificada? Fazendo o nosso serviço Certifier, é extraída a hash do PDF. O que é isto, a hash do PDF? A hash do PDF acaba por ser a impressão digital de cada uma das faturas. Essa hash é obtida através de um algoritmo criptográfico, hash essa que vai ser disponibilizada, então, ao exterior, ao nosso serviço que gera, então, a assinatura, ao nosso provider, que é através do HSM. Portanto, através do nosso serviço da App Connector, essa hash viaja até à cloud, onde depois vai ser colocado a certificação. Portanto, o que é um HSM? Explicando aqui rapidamente, o HSM é um servidor, é uma máquina que existe especialmente para o efeito de aposição destes certificados. Portanto, tem todas as características necessárias e que são requisito para o tal certificado qualificado digital. Essa hash, depois de assinado e ter toda a informação necessária para assinar, retorna, através novamente do serviço da App Connector, retorna para dentro da plataforma Unix e o nosso serviço Certifier encarrega-se então de assinar o PDF. E a partir desse momento temos então o PDF assinado com um certificado qualificado válido. Este PDF poderá então ser disponibilizado por diversos canais. Alguns exemplos, pode ser disponibilizado por e-mail, poderá ser guardado no nosso serviço de storage para depois ser disponibilizado em outras aplicações através do nosso serviço da App Connector, ou seja, temos APIs e interfaces que permitem interligar com os nossos sistemas. E, resumidamente, o circuito é este. Portanto, como podemos ver aqui no diagrama, não se trata de um fluxo complexo, a assinatura destes PDFs é feita de forma rápida e eficaz. Portanto, resumidamente, nós recebemos os dados que são necessários, efetuamos a segmentação necessária para adequar aos templates e às mensagens que queremos colocar nas faturas, construímos o PDF e garantimos a sua assinatura de uma forma perfeitamente segura. Os dados ou mesmo o documento nunca saem do nosso ecossistema Unix, apenas a hash que vai lá fora. Isto é muito importante salvar esta parte por questões de segurança, porque estamos aqui a falar de dados pessoais e dados de faturação e dados que não são sobre um conjunto de regulamentos. No caso da plataforma Unix, temos todas as garantias dadas por uma certificação ISO 27001, que nos retrata um sistema de gestão de segurança de informação, que nos garante todas as questões de segurança da informação nesta plataforma. Estamos também a falar de uma plataforma que inclui data centers próprios. Temos data centers em Lisboa, com redundância em Aveiro, e que neste momento trata mais de 800 milhões de documentos altamente sensíveis, como foi referido no início, documentos da banca, com extratos bancários, etc. Portanto, no final, mas isto é tudo muito giro, mas no final o que é que nós obtemos? O que é o PDF assinado? É isso, portanto, vamos mostrar, não é? Portanto, aqui um exemplo. Exatamente. Portanto, o PDF assinado, depois de certificado, então como deve ser, e se o visualizarmos através do nosso cliente PDF, este exemplo é usando o Acrobat Reader, portanto, o que se verifica logo é que este documento apresenta aqui um conjunto de características que nos demonstra que está assinado e que tem as características necessárias. Portanto, no topo conseguimos ver uma barra azul em que do lado esquerdo indica que o documento está assinado e que a assinatura que foi utilizada encontra-se válida, ok? No entanto, queria destacar mais alguns pontos aqui da informação que temos disponível. Portanto, temos ali onde temos o originador, ou seja, é o detentor do certificado e quem efetivamente assinou este documento, neste caso foi assinado por nós, pela Conti Systems. Temos também o tipo de certificado, portanto aqui neste bloco ou nesta zona da informação temos as características do certificado que foi utilizado para assinar o PDF, neste caso consegue-se perceber que se trata de um certificado que cumpre a legislação e a regulamentação em vigor para este tipo de certificado qualificado. Temos também, numa janela que aparece, clicando ali no Certificate Details, temos informação relativamente à validade, portanto, da assinatura que foi colocada no PDF. Os certificados têm diversos períodos de validade
o que significa que esta assinatura só é válida durante o período no qual a assinatura é válida. Existe a possibilidade também da posição de certificados, os chamados LTV, Long Term Validation Certificates, que significa o quê? Significa que não necessita de ser reassinado no final do tempo de vida da assinatura. Portanto, temos as duas opções. Recapitulando, então, aqui os pontos relativamente à nossa solução. Podemos ver e demonstramos que não há conflito com o sistema de faturação existente, ou seja, somos completamente agnósticos ao sistema de faturação que é utilizado, portanto, podemos utilizar desde que a informação chegue até nós, qualquer sistema de faturação é válido. Os dados das faturas não saem do ambiente de seguro Unix, certificado com ISO 27001, com data centers próprios. Existe flexibilidade no desenho da fatura e na introdução de mensagens comerciais ou personalizadas. Existe omnicanalidade na entrega ao cliente, ou seja, o documento pode seguir por e-mail, podemos colocá-lo em custódia, armazenado para ser consumido, e também podemos, e efetivamente, podemos imprimir esse mesmo PDF para ser expedido via CTT, obviamente sem a questão da assinatura do certificado qualificado ter algum peso nessa situação. O arquivo digital, como eu referia, é feito em data center próprio, portanto com redundância e garantindo business continuity e planos de continuidade de negócio e tudo o que está aí relacionado. Penso que, como estivemos aqui a ver, o sistema é bastante simples. Como estamos aqui a falar de faturas, José, se calhar agora passávamos a palavra à Lourdes para também nos ajudar aqui a entender melhor esta parte. É isso mesmo, obrigado pela explicação e bem-vinda, Lourdes, aqui à nossa conversa, obrigado por se juntar a nós. E eu, de facto, convidava a partilhar aqui connosco também qual é que é a visão contabilística desta nova abordagem aos documentos fiscalmente relevantes. E, Lourdes, começava se calhar já até pela questão que temos para si, que eu sei que tem já aqui alguns pontos-chave de resposta, mas a questão é se vê vantagens em ter o processo de faturação o mais digital possível. Lourdes, por favor. Bom dia a todos. Antes de responder à questão colocada, gostaria de agradecer pelo convite para participar neste webinar, que tem um tema tão atual e relevante para as empresas no modo geral. No slide já se encontra uma série de pontos enumerados, vantagens que destacamos de ter o processo de faturação o mais digital possível, sendo que com um processo de faturação o mais digital possível, temos a vantagem de reduzir a possibilidade de extravio do documento e com isto poderemos ter um aumento na possibilidade dos prazos de pagamento serem cumpridos, contribui também para um maior controle das faturas recebidas, uma maior garantia da qualidade do PDF, porque hoje o que acontece muitas vezes, as empresas recebem ainda em formato de papel e depois internamente fazem a digitalização do documento para colocarem no processo de aprovação dos documentos, portanto isso também acaba por ser uma grande vantagem e além disso também temos a garantia de uma maior integridade do próprio documento que recebemos. Também quero destacar outra vantagem que é a leitura em sistemas de OCR, em que há a possibilidade de criar um fecheiro contabilístico para posterior integração no sistema de contabilidade e com isto acaba por facilitar também a nossa vida de contabilistas certificados. Por último, destaco uma grande vantagem que é o arquivo digital. E nós sabemos que o arquivo em papel é sempre uma dor de cabeça, ou temos às vezes pastas infinitas de papel e vai reduzir o espaço físico necessário, há uma maior facilidade de pesquisa da informação através de metadados, uma maior capacidade de resposta a pedidos de informação a nível interno, a nível externo, como por exemplo dos auditores, da própria autoridade tributária, entre outras, e também atendendo a hoje em dia, maioritariamente, haver muitas pessoas a trabalhar a partir de casa, é uma facilidade, porque não temos barreiras a aceder à informação que está disponível e isso acaba por minimizar e mitigar as barreiras à distância. Portanto, destaco estas, mas possivelmente há mais. Outras, não é? Haverão com certeza, sim. Lourdes, eu se calhar passava a uma pergunta seguinte, ou seja, e queria lhe perguntar se
em sua opinião, se lhe parece que as empresas estão preparadas para estas alterações impostas pelo decreto-lei que vimos atrás. Pronto, a minha sensibilidade, e de certa forma foi confirmada pelos 2 questionários que nós fizemos hoje, era que a nível das grandes empresas estão maioritariamente preparadas, a nível de pequenas e médias empresas, a nossa percepção é que estão em vias de se preparar, e em novembro de 2020, num webinar realizado pela Ordem dos Contribuintes Certificados sobre esta temática, foi referido pela ASOFT que cerca de 20% a 40% das empresas estava preparado para dar resposta às novas regras. Como existiu um adiamento dos prazos, que agora temos o 30 de setembro, a minha percepção é que continua a haver bastantes empresas ainda em vias de se prepararem ou pensarem em começar a prepararem-se, portanto, ou ainda algumas, como nós vimos há pouco, que com esta apresentação estão mais despertas para esta importância da temática que estamos a falar. Ainda bem, Lourdes, porque é isso mesmo. Eu passava a mais uma pergunta, porque efetivamente refere-se a isso mesmo, ou seja, portanto, as empresas estão tão preparadas. Eu perguntava-lhe qual é que será a atitude natural de um contabilista certificado perante uma fatura, peço desculpa, que não tenha esta assinatura qualificada. Obviamente isto a partir do 30 de setembro. Sim, a partir do 30 de setembro, no geral, nós temos sempre, como contabilistas certificados, nós temos sempre que ver se o documento está a cumprir com as regras que estão estabelecidas nos códigos para o efeito, portanto, nos códigos do IVA. Se não cumprir com esses requisitos, nós temos o dever de devolver o documento, porque não devemos de aceitar. E isto vai ter implicações, nomeadamente, se o documento é devolvido, também não vai ser pago atempadamente, certamente. Por outro lado, se a entidade, portanto, a empresa decidir aceitar aquele documento, portanto, nós registarmos esse documento na contabilidade, o que vai implicar é que ele é um documento não devidamente documentado e com isto nós não vamos ter a possibilidade nem de deduzir o IVA, caso seja um documento que tenha imposto sobre o valor acrescentado, e também, por outro lado, quando formos apurar a matéria coletável para efeitos do IRC, também não o podemos considerar como um gasto elegível para ser aceite. E isso, de certa forma, estamos a penalizar duplamente a empresa, pelo que já referi. Não é de todo a situação ideal. Então temos mesmo que cumprir, está visto. Eu fazia-lhe uma última questão, Lourdes, que é, aqui relativamente à solução que vimos, tecnicamente, é se sente que esta solução vai ao encontro dos sistemas de faturação que estão atualmente montados. Portanto, o que eu sinto é que sim, que a solução apresentada vai de encontro aos sistemas de faturação que estão atualmente montados nas várias empresas e, como foi referido pelo Hugo, é uma forma simples, prática, segura e relativamente rápida de ser implementada e que essencialmente cumpre com os requisitos e as empresas têm um problema ou uma necessidade resolvida, se avançarem neste sentido. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação, Lourdes. Eu certamente também se juntará a nós nas respostas, nas questões e respostas que vamos ter no final. Eu agora fazia aqui recapitular, uma síntese final, portanto, ou seja, e muito rapidamente, portanto, é recordar que, portanto, por imposição legal temos que, de facto, ter certificados qualificados. Hoje focámos-nos aqui, sobretudo, nos documentos fiscalmente relevantes, a data do 30 de setembro, mas nunca é demais repetir que mesmo quando não há imposição legal existem claras vantagens em segurança e credibilidade em certificar os diferentes objetos digitais que incorporam os nossos processos. Volto a referir e-mails, assinaturas de acordos, outros documentos PDF, como foi já referido aqui, nós, a Conti-System trabalha sobretudo no setor bancário e, de facto, mesmo os extratos bancários e tudo mais, nós acreditamos que fazem todo sentido terem essas assinaturas muito breve prazo, eu diria. Portanto, não existe, então, do ponto de vista dúvidas, não existem dúvidas relativamente aqui à parte contabilística e a utilidade que isto tem na digitalização dos processos. A certificação dos documentos tem mesmo que ser suportada e tem mesmo que suportar esta digitalização dos processos. Agora, por último, e não menos importante, a implementação é de facto um processo operacionalmente relativamente simples,
mas tem sempre algum tempo e dedicação. Temos sempre que, obviamente, atualizar os workflows, os fluxos de informação e fazer as ligações todas necessárias. E para isso, nunca é demais relembrar que faltam apenas 4 meses para o dia 30 de setembro. Portanto, não é assim, Andreia? É verdade. Isto parece que 4 meses falta muito tempo, mas a verdade é que é já aí, não é? Nós estamos quase daqui a pouco em junho, depois é aquele silly season, não é? Julho, agosto e de repente setembro está mesmo à porta. Bem, tivemos imensas questões, o que eu acho que é muito positivo. Eu, se calhar, começava por colocar algumas que me foram pondo aqui no bate-papo, então para depois realmente passar às que estão no Q&A, que são bastantes. Portanto, o Paulo pergunta, gostaria de saber se já foram publicados os requisitos técnicos para os certificados digitais simples e qualificados. Ok, portanto, essa questão, eu se calhar posso pedir ajuda ao Hugo Santos para me responder. Claro que sim. Certo, mas eu confesso, requisitos técnicos do ponto de vista do EIDAS, eles estão definidos. Será essa a questão? Deve ser isso, pois, deve ser isso. Portanto, a grande diferença, portanto, tentando responder de uma maneira muito rápida, e depois podemos ir mais ao pormenor depois em outro âmbito, uma assinatura simples tem um conjunto de características técnicas diferentes de uma assinatura qualificada. Portanto, a grande diferença de uma simples para uma qualificada é que na qualificada, okay, é exigido que seja criado através de um dispositivo seguro de criação de assinaturas, ou seja, o tal HSM que foi referido na apresentação, que é o tal dispositivo seguro de criação de assinaturas. Enquanto que as assinaturas ditas simples usam normalmente um tipo de infraestrutura de PKIs, portanto, em que há troca de chave pública, chave privada, e com esse tipo de troca de certificados depois pode ser usado para assinar documentos ou para certificar o que for. Portanto, a grande diferença acaba por ser a infraestrutura que é utilizada para gerar, então, a assinatura. Ok, obrigada, Hugo. A Ana Rito pergunta se a assinatura digital qualificada com o cartão de cidadão é suficiente. Eu, uma vez mais, eu aqui talvez peça ajuda também à Luz Amaral Cabral. Eu, entretanto, refiro, desculpem-me a pausa, eu pus aqui um slide onde tem os nossos contactos, portanto, de e-mail, por favor, disponham, mesmo que nós não consigamos atender todas as questões hoje, estamos ao vosso inteiro dispor por contacto de e-mail. Mas eu se calhar pedi à Luz Amaral Cabral ajuda, portanto, perceber se de facto a assinatura através do cartão cidadão, a assinatura qualificada, se serve para este efeito que falámos aqui hoje. Bom dia. A assinatura não está à posição de uma assinatura eletrónica qualificada para um documento fiscalmente relevante, pode ser feita dessa forma, mas a título individual, portanto, para uma empresa terá de ser feita em representação de uma determinada empresa, na qualidade de ou diretor financeiro, porque senão utiliza-se a posição do selo eletrónico ou o tal sistema EDI. Ok, obrigada, Luz. Aliás, se calhar convidava todos agora a estarem aqui comigo, uma vez que há perguntas de diferentes áreas e assim era mais fácil irmos respondendo. A Mónica diz, a certificação digital de faturas, por exemplo, selo eletrónico, substitui a obrigatoriedade de emissão de faturas em formato EDI para entidades estatais, que exigem que as faturas sejam emitidas em EDI? Essa, se calhar, respondeu próprio, Andreia, portanto, obrigado pela questão, a quem a colocou. Efetivamente não, ou seja, porque o que é que acontece? Importa referir que as entidades públicas, portanto, obviamente elas têm os seus requisitos para receberem faturação dos serviços que lhes são prestados. E um dos requisitos que bem sabemos, pode não ser 100% dos casos, mas é que as faturas sejam comunicadas por via EDI. Porque o EDI, efetivamente, é um sistema que depois permite integração com os sistemas internos de contabilidade e afim. Portanto, ou seja, legalmente, e a Luz poder nos ajudar também nisto, mas legalmente sim,
Ou seja, o que a lei diz é que pode ser uma das 3 opções, e a Luz já explicou, e de facto o selo eletrónico faz uma das vias, mas a ter em conta que são entidades públicas que dizem e, portanto, querem receber a fatura por via EDI, portanto, aí legalmente substitui, mas perante a entidade eles não a vão aceitar, portanto, terá que ser mantido, é a nossa sugestão. Me permite, José, normalmente os organismos públicos já têm este sistema implementado e é através deste sistema EDI que funcionam, portanto é mais comum para os sistemas de organismo público utilizarem o sistema EDI. É isso mesmo. O que podemos se calhar referir, Luz, é que de facto, usando o sistema EDI, aí o documento que lá passa já não precisa ter uma assinatura qualificada, porque ao usar o sistema EDI ele é considerado que vem de uma ligação segura de ponto a ponto, portanto, e já não necessita ter essa assinatura. Espero que tenha esclarecido mais um pouco. Sim. O Vítor pergunta, para quem emite centenas de documentos diários, se este processo é rápido? Excelente questão, Vítor, obrigado pela questão. Aqui pedi ajuda também novamente ao Hugo Santos. Portanto, aqui a questão da performance, não é, Hugo? A famosa questão da performance. Quando estamos a falar de centenas de documentos, é bastante rápido. Portanto, como eu referi, nós temos 800 milhões de documentos armazenados, portanto, os nossos sistemas estão optimizados para grandes volumes. Posso dizer que nós, em alguns casos, em alguns ciclos de processamento que temos, não diretamente relacionado com a questão da certificação, mas que também faz parte deste processo, falamos de milhares de documentos a passarem diariamente, ok? Portanto, isto é relativamente rápido. Quando digo relativamente bastante rápido, é que estamos a falar em uma questão de segundos, ok? Portanto, os documentos, este passo de assinar o documento, em todo o passo, estamos a falar de segundos, ok? Portanto, não é isso que traz grande dificuldade. Obrigada, Hugo. Tenho aqui mais uma questão para a Luz, na sequência da resposta que ela deu anteriormente. Se for o diretor financeiro que tem poderes para assinar pela empresa a colocar a assinatura qualificada com o seu cartão de cidadão na fatura da empresa, será suficiente? Bom dia, obrigada pela questão. À partida poderá ser suficiente, vai depender depois do volume de negócios, há aqui uma data de requisitos que depois também têm de ser vistos. Mas a posição de uma assinatura eletrónica qualificada pode ser, com o cartão de cidadão na fatura da empresa, poderá ser considerada suficiente. Obrigada, Luz. Já agora, essa posição da assinatura eletrónica qualificada dispensa o reconhecimento de assinaturas? Peço desculpa, não sei se compreendo bem a pergunta, porque não existe aqui nenhuma obrigatoriedade de reconhecimento de assinaturas nas faturas. Ok, essa pergunta foi colocada pela Susana Pacheco. Susana, se depois quiser partilhar connosco aqui ou especificar melhor a sua questão, por favor. Andréia, talvez possamos só andar um passinho atrás e dizer que para a assinatura qualificada tem o tal certificado qualificado, que esse sim, para ser emitido, tem que haver esse reconhecimento, tem que saber a empresa que o pediu e tem que responder a um conjunto de requisitos para o pedir, correto, Luz? Isso sim, mas isso sim, isso há de haver uma data de exigências formais e legais obrigatórias para obter esse tal certificado. Mas neste caso específico, nas faturas não existe nenhuma obrigatoriedade de reconhecimento de assinaturas. Exatamente. Ok, obrigada aos dois. Pronto, agora temos aqui mais algumas questões no Q&A. Algumas eu penso que já foram respondidas. Vou tentar fazer aqui uma seleção. Portanto, o Guilherme diz que a doutora Luz falou dos documentos a serem certificados, independentemente da sua designação, que sejam suscetíveis de se entregar ao cliente. A questão é, propostas, faturas proformas e orçamentos. Sim ou não, qual o seu parecer? É uma boa questão. Portanto, nos documentos fiscalmente relevantes passa a ser obrigatório, não é? Nos outros documentos é opcional, mas eu acho que dá uma autenticidade ao documento maior. Portanto, o meu parecer é que é sempre melhor termos um documento autenticado, um documento, digamos, com uma assinatura gera mais autenticidade. Portanto, eu diria que é sempre melhor, não sendo obrigatório. Sim, mas será recomendável? Recomendo, é sempre melhor. Claro.
Temos aqui mais uma questão, realmente este tema entre a chave móvel e os representantes autorizados das empresas tem colocado aqui, tem sido alvo de bastantes questões. Só para clarificar mais uma vez, Luz, peço-lhe, a chave móvel digital de um representante autorizado permite assinar documentos da empresa, por exemplo, uma empresa unipessoal, sem precisar da certificação de selo? São 3 as opções, portanto, ou é através da aposição de uma assinatura eletrónica qualificada, ou é através da aposição de um selo, ou através do tal sistema de intercâmbio. Portanto, é possível, desde que tenha uma assinatura eletrónica qualificada com um certificado digital qualificado também por trás, que poderá ser o caso, portanto, diria que sim. Obrigada. A Ana questiona se qualquer empresa de faturação que já está preparada para a emissão de faturas recibo dentro de todas estas normas digitais? Peço desculpa, André, se eu não ouvi a primeira parte. Se existe, é isso? Se qualquer empresa de faturação já está preparada para a emissão de faturas recibos dentro das normas digitais. Eu aqui talvez a Lourdes nos consiga ajudar, mas eu diria que não inteiramente, ou seja, o que sabemos é que softwares de faturação, portanto, não fazem de facto esta posição do selo eletrónico qualificado, daí ser uma situação adicional, portanto, à parte. Mas não sei se Lourdes tem alguma visão diferente. Não, José, eu concordo consigo. O facto de ser um software de faturação não implica que tenha já este requisito adicional implementado. A maioria dos softwares não o tem. Portanto, poderão estar a trabalhar nisso ou já estar implementado, mas não é o facto de ser um software de faturação não implica que já tenha já esteja preparado para a assinatura digital. Ok, obrigada, Lourdes. Relativamente às microempresas em que todas as faturas são assinadas pelo seu representante legal, perguntam se será obrigatório por lei que estas também tenham um sistema EDI ou podem manter apenas a assinatura eletrónica qualificada? É isso, Luz. Penso que nos poderá ajudar uma vez mais. Se for mediante aceitação pelo destinatário, podem ser emitidas por via eletrónica e não é preciso o EDI, pode ser através da aposição de uma assinatura eletrónica qualificada ou através da aposição do tal selo eletrónico qualificado. Ok, obrigada. Temos aqui algumas questões, penso que até de 2 pessoas distintas, que partilham que já utilizam comunicação EDI com alguns clientes, hospitais, por exemplo, mas que têm outros clientes em que mantêm o envio de faturas em papel. E perguntam se para estas faturas também têm que ser certificadas. A partir do momento em que as faturas sejam consideradas documentos, como é que se diz? A partir do momento em que as faturas sejam consideradas faturas eletrónicas, para todos os efeitos legais, que é 30 de setembro, tem de ser adotado um tipo de procedimento, que é ou a tal aposição da assinatura eletrónica qualificada, ou a aposição do selo, ou a tal utilização do sistema. Portanto, a partir desse momento é necessário. Andréia, eu se calhar reafirmava só que, de facto, quem já envia, ou quem envia, não é já há muito tempo, envia as faturas por papel, por carta para o cliente, pronto, essas não, o papel já está, portanto, isso aí a legislação já permite, a fatura vai em papel, portanto, agora aqui o que estamos a assistir, a transformação digital na nossa sociedade, nas empresas, é que cada vez mais são comunicados por via digital, e as que são comunicadas por via digital começam por ter que ter a aceitação do seu receptor, ponto número 1, e depois, ponto número 2, têm que ter então algum destes 3 sistemas que a Luz referiu, que vai certificar esse documento digital. Pronto, até ao 30 de setembro não é obrigatório, portanto, ou pelo menos temos esta data limite agora, mas a partir de 30 por ter de sido prorrogado, não é? Exatamente, portanto, mas depois vai passar a ser. EDI é um dos sistemas, portanto, se já existe ligação, o EDI tem que ser ponto a ponto, portanto, o emissor e o receptor, volto a referir, têm que ter o sistema EDI, inclusive depois há versões, mas pronto, não vamos entrar aqui em muito detalhe, mas a partir do momento em que as empresas comunicam por EDI uma com a outra, não precisam de assinar, o documento
por ir naquele canal é aceito perante a lei. Portanto, quem não tem esse EDI, portanto, de facto, utiliza e-mail ou outra situação de comunicação digital qualquer, mas aí tem que passar a ter, então, a assinatura qualificada ou o selo eletrónico qualificado. Que eu faria uma distinção agora, talvez simplificando, tem a ver também com o volume e com a performance que falávamos há pouco. Quando nós falamos em ciclos de faturação com a emissão de muitas faturas numa determinada altura do mês, não é prático estar a assinar uma a uma com cartão de cidadão ou com qualquer outra forma de assinatura eletrónica qualificada individual. Portanto, não é prático. Daí se recorrer a este sistema que consegue fazer, como o referiu, em muito pouco tempo, centenas de milhares, e mesmo nós podemos referir centenas de milhares de documentos de transações que vão assinadas, o tal AS que sai do fecheiro, vai ao HSM, recebe essa assinatura e volta e segue. Portanto, daí nós fazemos esta distinção. Ok? Ok, obrigada, José. Há aqui uma questão que me parece relevante, do Fausto, pergunta, nesta solução, quem é o responsável pelo armazenamento do documento digital pelo período legal obrigatório, julga ser de 10 anos? Fantástico. Desculpe, Luz. Não, ia só responder que, de facto, a legislação obriga ao armazenamento das faturas durante 10 anos, quer para o emissor, quer para o receptor da fatura. Isso para ambas. É isso mesmo, eu ia pegar justamente nessas palavras e se calhar aqui um pouco pedindo também a colaboração do Hugo, mas no caso aqui a Conti Systems dispõe de custódia digital, dispõe de data centers próprios e guardamos, como o referiu, 800, quase 900 milhões de documentos dos nossos clientes. Portanto, nós podemos, e há muitas empresas como a nossa que têm a capacidade de fazer isso em nome dos nossos clientes. Depois a questão da validade dos certificados é importante. Como a Luz referiu, arquivar por 10 anos digitalmente os certificados não têm essa duração, portanto aí aplica-se o tal segunda assinatura LTV que vai garantir a perpetuidade daquela validade. Portanto, agora, ou se me dás, é óbvio que há empresas que preferem guardar dos seus lados, portanto têm as suas formas de armazenamento, não é? Efetivamente, há empresas que preferem guardar, têm a sua forma de armazenamento e preferem guardar. No entanto, a nossa solução está pronta para esse efeito, é uma solução desenhada efetivamente e utiliza, digamos assim, hardware específico para esse efeito, que garante um conjunto extra de situações, de certificações e de garantias, nomeadamente o ORM, em que é escrito apenas uma vez e permite leituras sem qualquer alteração ao documento, permite definir tempos de retenção, ou seja os 10 anos, como foi aqui referido na pergunta que foi colocada, seja em outros tipos de documentos para outros períodos que sejam definidos. Portanto, a nossa solução permite e temos essa capacidade de armazenar esses documentos pelo período necessário vigente em lei. Okay. Obrigada, Hugo. Bem, eu acho que aqui este tema do prazo e da data de 30 de setembro também está a gerar aqui algumas questões. A Marta Bastos partilhou o Decreto-Lei 14-A/2020 que diz que o prazo referido no número anterior é alargado até 30 de junho de 2021 para pequenas e médias empresas e até 31 de dezembro de 2021 para microempresas. A pergunta como é que isto se compatibiliza com o prazo de 30 de setembro? Porque depois saiu um despacho, peço desculpa, isto está sempre a ser, agora, principalmente nestes tempos em que estamos a viver de pandemia e para dar também, como eu referi antes, tempo às empresas para irem se adaptando a este sistema, saiu um novo despacho do Conselho de Ministros que no seu ponto 3 dizia que as faturas em PDF devem ser consideradas faturas eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal até 30 de setembro de 2021. Ok, obrigada, Luz. Só para clarificar novamente, depois de 30 de setembro, então, deixam de ser válidas as faturas em papel? Não, as faturas em papel são sempre válidas. As faturas eletrónicas é que passam a ser obrigatório terem adotado ou a posição de uma assinatura eletrónica qualificada ou a posição do selo qualificado ou através da utilização de um sistema de intercâmbio. Por isso tem de ter uma assinatura para, no fundo, terem a autenticidade. Okay. André, se me permite uma pequena intervenção uma vez mais, não é? E como vimos pelas palavras da Lourdes, portanto, uma contabilista certificada, relembro, portanto, naturalmente que a partir daí o documento não está perante a lei, não está perante os requisitos.
Portanto, e como vimos, como constatámos, portanto, ele não vai ser aceito, esse documento não vai ser aceito, vai ser devolvido. Portanto, efetivamente é a importância. Não sei, Lourdes, se quer elaborar um pouquinho mais sobre isso, mas nunca é demais relembrar que a partir de 30 de setembro, portanto, o prazo estando em vigor, aquele documento, se não tem uma assinatura qualificada, não é válido. Correto, Lourdes? Sim, sem dúvida. Portanto, o que está nas normas é, de facto, que a partir de 30 de setembro as faturas, portanto, estes documentos têm que ter uma assinatura qualificada para terem a validade de acordo com os requisitos que estão estabelecidos na lei. Se não o tiverem, temos uma série de consequências que não são as desejáveis e por esse motivo, com a transformação digital que está a ser muito acelerada, do modo geral, a tendência será também em que as faturas sejam emitidas todas de uma forma digital, mais dia menos dia. Obrigada, Lourdes. Sim, José, confirmo que vamos disponibilizar o link para a gravação aqui deste webinar, pode ficar descansado. Entretanto, se calhar eu vou aqui só selecionar mais uma ou duas questões, porque ainda temos bastantes, e depois pronto, sugeria a todos os participantes que continuam com dúvidas que podem esclarecê-las aqui diretamente com os nossos convidados. Eu vou partilhar em seguida a apresentação, estão lá os respectivos contactos, portanto, eles estão à vossa disposição para responder a alguma questão adicional que ainda tenham. E deixem-me só aqui... Portanto, em termos da guia de transporte, verifica-se exatamente o mesmo, ou seja, há necessidade de enviar em papel, mas obviamente que depois o respectivo PDF terá que ser assinado ou certificado, correto? A guia de transporte é também considerado um documento fiscalmente relevante, portanto, sim, seguirá as mesmas regras. Depois a Clara pergunta se o arquivo destas faturas cumpre com os requisitos exigidos no decreto-lei. Sim, André, no nosso caso a solução que apresentámos cumpre, portanto nós também recomendamos que seja tido em conta, porque estamos a falar, como a Luz referiu, e a Lourdes também referiu atrás, que o arquivo físico das faturas, portanto os dossiês de papel, portanto eles tinham que durar esses 10 anos, portanto este arquivo digital também tem que durar 10 anos, portanto a tecnologia vai evoluindo, obviamente alguns sistemas de comunicação vão ficando incompatíveis com outros, portanto, daí ser importante escolherem bem uma solução que vos garanta a tal perpetuidade ou a tal evolução sempre, mantendo os documentos, pelo menos pelo prazo mínimo legal, que são os tais 10 anos. Obrigada, José. Temos também aqui o José Freitas, pergunta como é que ele prepara a sua empresa para este processo. Eu penso que eventualmente, se calhar, poderá contactar-vos diretamente e vocês poderão aqui depois dar uma ajuda com toda a certeza. A Teresa questiona se recebermos um documento por PDF e imprimirmos, podemos considerar válido para recuperar o IVA? Não sei quem quer responder. Pois, essa é uma questão, não sei se Lourdes, e pronto, nos poderá ajudar aqui. Agora, a questão é mesmo essa, ou seja, a partir do momento em que a comunicação é feita por via digital, portanto, o documento foi comunicado por via digital. Portanto, eu diria que perante a lei há aí um bocado de dúvida. Agora, depois se ele a partir do momento em que ele é impresso no receptor, portanto, enfim, ele não veio por correio, não foi emitido dessa forma. Não sei, Lourdes, é um caso dúbio, não é? Mas não é correto nós estarmos a receber um documento que não cumpre os requisitos digitais e pelo facto de estarmos a imprimi-lo, fazermos a sua aceitação. Portanto, ele tem que ser emitido ou em papel para podermos fazer a sua aceitação, ou então, se for emitido em formato digital, tem que cumprir com as normas que estiverem em vigor no momento da sua emissão. Ok, obrigada, Lourdes e José. Uma última questão, se calhar aqui para fecharmos o nosso debate. O José Velha pergunta como posso saber massivamente que os documentos que recebo estão assinados corretamente? Neste caso eu não diria massivamente, verificar massivamente, porque não sei, Hugo, se estás conhecedor de algum sistema que consiga verificar e garantir a assinatura correta em todos os documentos.
Portanto, mas eu diria que depois na contabilidade eles vão ter que ser registados um a um, ou seja, portanto, e então aí é que terá que ser visto. Sim, a assinatura, portanto, a assinatura é única para cada documento, portanto, temos que verificar efetivamente, abrir efetivamente um a um num cliente para verificar essa informação. No entanto, e aí já sou eu a falar um bocadinho mais da parte técnica, sem ter experimentado, eu acredito com um SDK que permita fazer ali a ligação a tudo o que é PDFs, possa haver possibilidade de criar alguma rotina, alguma ferramenta que nos permita ler um conjunto de PDFs, portanto, e continua a ser um a um, não é? Mas é automatizado, não existe trabalho manual e que nos possa dar um output dizendo quais é que porventura não estarão válidos, digamos assim. Acredito que seja possível montar uma ferramenta desse tipo. Nunca tivemos essa necessidade, mas acredito que com um SDK de trabalho PDF seja possível. Obrigada, Hugo. Bem, uma última questão. Em termos práticos, qual a diferença na utilização da assinatura qualificada pelo cartão de cidadão ou a utilização do selo eletrónico qualificado? Pronto, eu aqui volto a referir, e a Luz ajudar-me também nesta resposta, mas eu diria sobretudo, eu focava aqui na questão da performance, ou seja, porque se nós vamos utilizar a assinatura eletrónica qualificada através do cartão de cidadão, portanto, é documento a documento, ou seja, portanto, e efetivamente a performance aí é a chave de tudo isso, porque depois o que o selo eletrónico qualificado vai fazer é um workflow que faz, como o Hugo referiu, portanto, centenas de milhares de documentos em minutos, portanto, tudo isso, porque retira a haste do fecheiro, é a haste que vai então obter essa assinatura. Portanto, não sei se tem um entendimento diferente, Luz. Não, eu estou de acordo consigo, estou de acordo, não posso acrescentar mais. É isso, são ambas assinaturas válidas, são ambas sistemas válidos, é mesmo uma questão, eu diria, eu focaria aqui na performance. A assinatura digital qualificada portanto, é criada por um sistema que gera assinaturas e que é suportada por um certificado qualificado. Com o selo passa-se a mesma coisa, é de um ponto de vista semelhante, muito semelhante a um certificado de assinatura eletrónica, mas o selo normalmente vai se destinar a pessoas coletivas. Exatamente. Muito obrigada, Luz. José, bem, eu penso que tentámos pelo menos cobrir a maior parte da tipologia de questões que foram colocadas. Há algumas que não respondemos, mas eu penso que de alguma forma terão tido alguma resposta dentro dos esclarecimentos que foram dados, não só durante a apresentação, mas ao longo agora aqui desta vossa partilha. Bem, resta-me agradecer a vossa participação neste webinar. Eu penso que foi bastante esclarecedora e que foi muito útil, até porque, se olharmos para as questões que foram colocadas, realmente é um tema que ainda desperta muitas dúvidas, as empresas ainda têm bastantes questões e realmente é um tema importante, ainda por cima porque temos este limite temporal, não é? Até dia 30 de setembro, de as empresas estarem, digamos, preparadas para cumprir estes requisitos legais. Mais uma vez, muito obrigada, José, Lourdes, Hugo, Luz. Espero vê-los em breve noutra iniciativa também da Câmara de Comércio e, tal como eu referi há pouco, irei, dentro de breves momentos, partilhar com os participantes a apresentação, os vossos contactos, bem como depois o link para a gravação da sessão. Muito obrigada e até breve. Um resto de bom dia para todos. Obrigado nós, André. Obrigada. Obrigada. Obrigado.